Boa noite, irmãos, a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Que a alegria do Senhor, a paz do Senhor estejam com todos vocês. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer por estarmos, não presencialmente, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus, mas por estarmos aqui, com esse culto virtual, esse culto online, com o intuito de agradecer ao nosso Deus. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos curvados diante de Ti, ó Pai, para agradecer as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Queremos te agradecer nesse momento, Senhor, porque cada irmão, Senhor, desta igreja tem honrado o Teu nome, Senhor, tem acompanhado a Tua palavra, ó Pai. Esperamos, Senhor, que cada um, mesmo distante, ó Pai, sem poder estarmos presenciais, Senhor, sem podermos dar um abraço em cada irmão, Senhor, mas que estejam sempre, orando a Ti, ó Pai, buscando a Tua palavra, Senhor, clamando a Ti, ó Pai, pela Tua misericórdia na vida de cada um, Senhor. Pedimos, Senhor, que Tu continue nos abençoando, ó Pai, nos livrando, ó Pai, cuidando da saúde de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 381 do cantor cristão. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar e como Tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se Tua igreja toda anda em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a Te conhecerá. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios 13:13. Nos diz assim: Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém,
é o amor. Que o amor possa estar presente na nossa vida a cada momento. Nós sabemos que amar não é tão fácil, nós sabemos que amar requer de nós, um tratamento muito específico, Mas o amor de Deus para conosco, ele é incondicional. Que possamos ter sempre isso em mente, que o Senhor está sempre nos amando e de braços abertos para nos receber. Continuando, vamos louvar ao Senhor agora com a equipe de cânticos, E em seguida o pastor estará com a palavra. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando teu amor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando teu amor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Nós acabamos de cantar falando que nós cantaremos sempre do amor do nosso Deus. Mas a gente tem que ter em mente, assim como a palavra do Senhor diz em 1 João 4:1, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, que nós possamos propagar esse amor a todas as pessoas. E é isso que nós iremos continuar afirmando enquanto cantamos a próxima música que fala: venha desfrutar do amor de Deus, você e a sua casa. Então, vamos cantar com alegria. Vem desfrutar do amor de Deus,
sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Meus amados irmãos, boa noite. Nós agradecemos a Deus e louvamos ao Senhor por estarmos aqui em sua casa e agora podermos transmitir a sua palavra, ouvir o seu recado para os nossos corações nesta noite. Conforme anunciamos durante a semana, iniciaremos hoje algumas pregações a respeito dos frutos do Espírito Santo. Nós colocamos a propósito, no plural, os frutos do Espírito Santo, mesmo sabendo que algumas pessoas gostam de insistir na ideia de que isto é uma forma errada, que essa seria uma forma errada de nos expressarmos, que o certo seria o fruto do Espírito, mas nós colocamos no plural justamente porque queremos enfatizar que são vários frutos que nós obtemos através da nossa entrega incondicional a Jesus, quando o Espírito Santo faz morada em nós. Então, o Espírito Santo em nossas vidas produz uma série de frutos
que, obviamente, nós sabemos, tem como base, como alicerce, o amor. Sim, o amor é o fruto por excelência, é o fruto supremo que o Espírito Santo produz em nossas vidas. E quero lembrar aos irmãos que na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo está fazendo uma afirmação que é um contraponto entre as obras da carne e os frutos do Espírito. O apóstolo Paulo demonstra que as obras da carne são infrutíferas, que são infrutíferas no sentido de serem insípidas, de serem sem sabor, de não trazerem, de não acrescentarem ou agregarem nada de bom à vida. Quando o apóstolo Paulo fala de idolatria, feitiçaria, prostituição, lascívia, impureza, ciúmes, iras, discórdias, ele está querendo dizer que estas coisas roubam o verdadeiro sabor que a vida tem. São temperos ruins, são destemperos para a vida, são coisas que tornam a vida desagradável, indesejável e, sobretudo, tornam a vida infrutífera para as coisas de Deus. E aí, na sequência, ele vai mostrar que os frutos do Espírito, e aí eu repito, tendo como excelência esse primeiro fruto que é o amor, os frutos do Espírito trazem sabor, dão gosto à vida, trazem sentido à vida, restauram os verdadeiros sentidos ou o principal objetivo da vida, que é o homem viver para a glória de Deus, o homem viver para exaltar o seu Criador e assim, com estes frutos do Espírito, podermos orar como Jesus orava, dizendo: Abba, Pai, Paizinho, papai querido, ou seja, através do Espírito Santo, nós demonstrarmos que somos filhos amados de Deus, que nós nos preocupamos em fazer a vontade de Deus e, sobretudo, nós nos preocupamos e priorizamos glorificar a Deus. Mas nesta noite, eu quero começar esta série de pregações, depois dessa introdução, dizendo aos irmãos que quero falar sobre o amor. Sim, este primeiro fruto do Espírito, este fruto excepcional do Espírito, que é o amor. E é muito difícil falar de amor, eu já disse isso em diversas ocasiões, várias ocasiões, como é difícil falar de amor, porque as pessoas olham para nós, as pessoas, quando nos ouvem, geralmente olham para o pregador e pensam: mas o pregador é falho nisto, o pastor falha naquilo. Por quê? Porque quando falamos a respeito do amor, é como se nós ampliássemos a nossa insignificância, a nossa pequenez diante de Deus. É como se nós admitíssemos que não somos nada, que não temos qualidade alguma, virtude alguma, porque ninguém pode dizer, isso seria uma arrogância inigualável, incomparável, sem par. Se eu disser que amo como Deus deseja que eu ame, certamente eu estarei sendo uma pessoa muito arrogante. Mas quero falar do amor, quero falar a respeito desse fruto do Espírito Santo com a certeza de que estou falando de Jesus, que é a maior expressão do amor de Deus. Jesus, que é a essência, que é a parte mais fascinante do amor de Deus. E quero começar lendo aqui o texto de Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sim, são estes 9 frutos do Espírito que nascem a partir deste primeiro fruto, que é o amor. Tem uma frase, como eu já tenho mencionado algumas vezes, este livro Pérolas para a Vida. Tem uma frase aqui de Vance Havner, muito interessante, que ele diz: a questão ainda é a mesma. Você ama a Jesus? O amor é a resposta para a apatia. Gosto dessa frase porque ela me faz lembrar daquele texto magnífico, aquele cântico espiritual, aquele hino que o apóstolo Paulo compõe ao amor, que é 1 Coríntios capítulo 13. Então, esta frase de Vance Havner me lembra exatamente o que o apóstolo Paulo diz, que a principal questão da vida, que a principal coisa a se pensar e a pergunta a se fazer é: você ama de fato a Jesus? Se você o ama, a resposta para isto, para demonstrar que você o ama de verdade, é a derrota, é a aniquilação completa da apatia. Em que sentido isto? O ser humano tende a tornar-se apático. O ser humano tende a ignorar as pessoas e a necessidade das pessoas. É comum que o ser humano simplesmente nutra este sentimento de indiferença para com Deus e para com o seu próximo, para com o seu semelhante. É como se o ser humano criasse um sentimento pior do que o ódio, que é, como eu já disse, essa indiferença, essa apatia, simplesmente ignorar, viver como se o objetivo da nossa vida não fosse demonstrar amor a Deus e amor às pessoas. Eu quero também lembrar a você que Jesus disse que no final dos tempos haveria uma evidência deste final dos tempos, dessa finalização das coisas, da concretização das coisas espirituais. Ele disse que o amor esfriaria e a iniquidade se multiplicaria. Justamente porque às vezes somos apáticos, ignoramos as pessoas e deixamos de cumprir o papel de filhos de Deus, que é o amor, é que a iniquidade tanto se multiplica e as necessidades do mundo tanto ficam claras ou visíveis, palpáveis, porque quando nós não amamos, é como se nós nos matássemos a nós mesmos, é como se nós inexistíssemos, é como se nós eliminássemos a essência da nossa existência. E aí eu repito algo que já disse, que é glorificar a Deus, viver para a glória de Deus. Mas, meus irmãos, o amor precisa ser uma coisa muito prática. O amor não pode ser uma coisa teórica. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui no texto que eu já citei, de 1 Coríntios 13, ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que tine. Meus irmãos, ao continuar e dizer que, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça
todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O apóstolo Paulo, com isso, está querendo dizer que a resposta para a pergunta se amamos de fato a Jesus é esta: nós eliminamos qualquer apatia, qualquer sentimento, qualquer atitude de apatia. Nós começamos a nos preocupar mais com os outros, a amar os outros como amamos a nós mesmos. Mas eu gostaria de citar ainda uma outra frase. De todas as coisas que nos irão surpreender na manhã da ressurreição, esta, creio eu, é a que mais causará surpresa, que amamos tão pouco a Cristo durante a nossa vida. O autor desta frase, creio eu, tem em mente o texto de Mateus capítulo 7, especialmente o verso 21, quando Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, quando Jesus voltar, nós sabemos, a Bíblia é clara em afirmar isto, nós seremos confrontados, como que seremos colocados diante dele e nos será perguntado se de fato o amamos. Se durante a nossa vida nós conseguimos amar cada pessoa que ele criou, cada pessoa que ele salvou, como se amássemos a ele próprio. Eu acredito que o autor tem esse texto de Mateus capítulo 7 em mente, porque a grande pergunta é: nós amamos a Deus apenas de palavras ou de palavra? Nós amamos a Deus apenas da boca para fora? Ou realmente amamos as pessoas e entendemos que somos chamados por Deus para destilar o seu amor como sendo um favo de mel, de exalarmos o perfume de Cristo em nossas vidas, demonstrarmos que realmente somos identificados com o nosso Salvador através do amor. O apóstolo Paulo não poderia ser mais claro. Ele diz: olha, eu poderia ter o dom de profetizar. Sim, ele poderia ser o melhor pregador do mundo, melhor que Apolo, melhor que qualquer outro pregador. Ele poderia ser a pessoa mais conhecedora das coisas de Deus, dos mistérios de Deus possível. Mas se ele não tiver amor, de nada adianta, isso não tem proveito algum, isso vai ser um completo vazio, porque o amor, meus irmãos, neste sentido, é maior do que a fé. Por isso que, durante o culto, na abertura do culto, nós lemos o versículo 13, que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Fé é importante, esperança é extremamente necessário, mas esperança sem amor não leva a nada, fé sem amor não leva a nada. O amor é, não apenas por definição, mas em todos os aspectos práticos, o dom por excelência, o dom supremo, o fruto supremo, o fruto mais excelente. Quero passar para uma frase, uma outra frase aqui.
A maior e melhor coisa que pode ser dita acerca de um homem é que ele amou ao Senhor. Eu, quando leio essas frases, gosto muito de me lembrar de alguns textos bíblicos. A gente olha lá no livro de Gênesis, Enos, o homem que é lembrado como alguém que a partir dele começou-se a invocar o nome do Senhor. Você olha para Davi e você se lembra de uma pessoa que dela foi dito, e apenas dela foi dito, que ele era um homem segundo o coração de Deus. As pessoas hoje falam muito a respeito de legado. Eu quero deixar tal legado quando morrer. Mas saibam que o maior legado que podemos deixar é que se diga a nosso respeito que enquanto aqui vivemos, que nós amamos o Senhor. Eu quero agora citar uma frase de uma pessoa muito conhecida, Agostinho, que alguns chamam de Santo Agostinho. Prestem atenção ao que ele diz. Ele diz assim: eu odiaria minha própria alma se descobrisse que ela não ama a Deus. Meus irmãos, eu acredito que essa frase é oportuna e é profunda. E não apenas porque eu gostei, porque eu acredito que seja profunda. Se você parar e pensar sobre o que Agostinho disse, você verá que há uma enorme profundidade nessa afirmação. Eu desprezaria, odiaria, abominaria minha alma se descobrisse que ela não ama a Deus. O fruto do Espírito não é só amar as pessoas, nos preocuparmos com o bem-estar das pessoas, mas o fruto do Espírito é isto que nos leva a amar a Deus mais e mais, cada vez mais, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Meus amados irmãos, o amor ao próximo, nasce do nosso amor a Deus. Se não amarmos a Deus, nós não poderemos amar de verdade o nosso próximo. O apóstolo Paulo, depois de dizer, olha, se eu fosse tal coisa, ou fizesse tal coisa, e não amasse, isso seria inútil? Eu não li o versículo 3, quando ele diz, olha, mesmo que eu fosse a pessoa mais caridosa do mundo, distribuindo todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, no lugar de outrem, para salvar alguém, se eu fizer isto sem amor, de nada adiantará. Depois de fazer todas estas afirmações, o apóstolo Paulo diz, o amor é paciente, o amor é benigno. Ao dizer que o amor é paciente e é benigno, o apóstolo Paulo está dizendo que se nós amarmos as pessoas, nós seremos pacientes no sentido de esperar e acreditar que Deus faça na vida delas, cumpra na vida delas, conclua na vida delas aquilo que Ele começou. E a ideia é que nós iríamos
esperar Deus trabalhar na vida das pessoas. Então nós seríamos tomados de um amor cheio, recheado de benignidade, porque benignidade não é só bondade, é uma bondade entranhável, é aquilo que vem da alma, é aquilo que é regado com compaixão. Seria a forma de nós sermos bondosos para com as pessoas, no sentido de sonhar na vida delas, ou para a vida delas, os sonhos que Deus tem para elas. Em outras palavras, seria nós nos colocarmos à disposição de Deus para sermos instrumentos seus, para que Ele possa revelar o seu amor na vida de cada pessoa que Ele criou, na vida de cada pessoa que Ele salvou. E aí o apóstolo Paulo continua, ele é prático, ele não é teórico. Ele diz, o amor não arde em ciúmes e o amor não se ufana. É interessante que às vezes as pessoas são possessivas, porque o ciúme é uma forma de possessão. As pessoas acham que são donas umas das outras, mas o verdadeiro amor não é assim. O verdadeiro amor acredita que as pessoas são bênção na nossa vida, sem serem nossa propriedade. Que as pessoas são instrumentos de Deus na nossa vida, e nós, instrumentos seus na vida das pessoas, mas sem nos tornarmos donos de ninguém. E não apenas donos no sentido de propriedade, mas donos no sentido de interferir nos rumos que as pessoas tomam, nas decisões que as pessoas tomam, nas escolhas que as pessoas fazem. Então, o verdadeiro amor, ao invés de ser tomado de um ciúme doentio, ele é tomado de uma fé, de um acreditar nas pessoas, de um conhecer que Deus é que é o verdadeiro dono e o realizador das coisas e da sua vontade na vida das pessoas. E aí, por essa razão, o amor não se ufana. Em que sentido isto? O amor não se envaidece, o amor não se ensoberbece, achando que tal ou tais coisas na vida das pessoas são produto do nosso agir, são produto daquilo que nós somos ou que fazemos para com as pessoas. E aí nós vamos glorificar apenas a Deus, olhar para as pessoas e reconhecer o que Deus faz na vida delas, a maneira como Deus trabalha suas vidas. Mas eu não tenho tempo, e não é esta a proposta desta noite, de falar de cada uma destas características do amor que o apóstolo Paulo aqui menciona. Quero apenas dizer para os irmãos que a pessoa que realmente ama a Deus preocupa-se em ser instrumento nas mãos de Deus para levar essa essência do amor de Deus a cada alma, a cada coração, levando a fragrância do amor de Cristo ao coração das pessoas. Mas eu quero aqui praticamente finalizar. Eu quero ler mais uma frase de Abraham Kuyper. Gosto muito também desta frase, quando ele diz que o amor da criatura para com o Criador
requer necessariamente obediência. Caso contrário, não tem qualquer sentido. E ele diz: até mesmo o coração de Deus tem sede de amor. Eu vou repetir isto. Até mesmo o coração de Deus tem sede de amor. Certa vez, alguém me perguntou se Deus precisa de nós. Se Deus depende de nós para alguma coisa. Em essência, não. Deus não precisa de nós, não depende de nós para nada, porque Ele é o que é, mesmo muito, muito, muito antes de ter nos criado. Mas nesta frase, Abraham Kuyper diz que até mesmo o coração de Deus tem sede de amor, no sentido de que Deus gosta de ser amado. Deus gosta quando vê os seus filhos se amando de verdade. Quando Davi disse que Deus nunca despreza um coração quebrantado e contrito, eu diria que Davi tinha este mesmo sentimento de que Deus deseja, ele sente necessidade de receber a devoção das pessoas que ele criou com tanto amor, das pessoas que ele criou após um planejamento milenar. Sim, porque Deus planejou o seu reino para aqueles que o amam. Deus preparou o céu para aqueles que creem muito, muito, muito antes mesmo de ter criado cada um de nós. Então eu repito, Deus tem sede do nosso amor. Talvez tenha sido por isso que João faz uma afirmação, e quem conhece um pouco a respeito de João sabe que ele foi apelidado de o apóstolo do amor. João disse: aquele que não ama não conhece a Deus. Sim, a pessoa que não é capaz de ter um amor longânimo, a pessoa que não é capaz de nutrir pelo seu semelhante um amor que não seja possessivo, um amor que não fica tocando trombeta diante de suas realizações, um amor que não seja capaz de esperar o tempo certo, de Deus agir, de Deus fazer as coisas, de Deus concluir as coisas, não poderia ser chamado de amor. E aí, como eu disse, o apóstolo Paulo é prático. E ele continua dizendo: o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. O amor não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Olha como o apóstolo Paulo conclui este pensamento. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. O amor jamais acaba. E aí eu diria para os irmãos que o amor que tudo sofre é aquele amor de Deus que sofreu e sofreu muito, vendo a mulher pecadora desperdiçar a sua vida com
aventuras românticas. E Deus sofreu. Só que ele esperou o momento certo, o dia em que Jesus a encontraria à beira daquele poço, e ali teria com ela uma conversa transformadora. Quando nós amamos as pessoas de verdade, quando nós temos o fruto do Espírito, o amor de verdade, nós aprendemos a sofrer de forma abnegada. Nós aprendemos a sofrer da forma mais resiliente possível. E nós aprendemos a esperar as melhores coisas, as coisas mais lindas das pessoas, ao invés de ficar na torcida pelos seus erros e pelos seus fracassos, para que nós possamos tripudiar sobre elas, dizendo: eu sou melhor do que você, eu não sou como as pessoas. O verdadeiro amor sofre, crê e espera que Deus seja glorificado nas pessoas, na vida das pessoas, que as pessoas cresçam no amor e no conhecimento de Deus, que as pessoas se tornem cada vez mais tementes a Deus. Por isso que o amor vai esperando, suportando e esperando todo o tempo necessário. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, além de ter dito isto aqui na carta aos Coríntios, que o amor jamais acaba, escrevendo aos Colossenses, ele disse que o amor é o vínculo da perfeição. Sim, o amor é aquilo que aperfeiçoa os nossos relacionamentos e, sobretudo, o nosso relacionamento com Deus. Eu quero concluir a mensagem com mais uma frase. Amor é a expressão de toda a criação num culto de alto sacrifício. Amor é a expressão de toda a criação num culto de alto sacrifício. Amar o próximo como a si mesmo. Viver a essência do amor de Cristo, deixando que o Espírito Santo produza em nós esse fruto tão doce, esse fruto tão delicioso que é o amor. É o fruto que torna a vida muito mais cheia de significado e de brilho e de sentido. Que a graça de Deus se derrame sobre nós e que nós possamos nos lembrar, porque às vezes alguns crentes gostam muito de pensar nos dons do Espírito Santo, porque dom é a capacitação especial que o Espírito Santo dá para algumas realizações. Mas não se esqueça, não adianta ter capacitação sem ter qualidade. Não adianta ser usado por Deus com uma palavra de fé, determinando que alguém se levante dentre os mortos, e depois, com a falta de amor, matarmos centenas ou milhares de pessoas, porque a falta de amor mata as pessoas. Não adianta curar uma enfermidade
ter o dom de, em nome de Cristo, determinar que uma enfermidade cesse e depois destruir a vida de alguém ou de algumas pessoas com o desamor, com atitudes que depõem contra nós, que claramente dizem que nós não somos filhos de Deus. Porque somente o amor é que vai fazer com que nós sejamos verdadeiramente reconhecidos como filhos de Deus. Eu concluo a mensagem dessa noite lendo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Você conhece essa palavra, amor, com um sinônimo, é uma outra palavra. Mas veja o que é que Jesus diz a respeito de amor. Ele diz que amor é a capacidade de nos tornarmos semeadores da paz de Deus nos corações. E Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você quer ser reconhecido como uma pessoa que amou a Deus, que ama a Deus? Você quer ser reconhecido como um filho de Deus? Então seja alguém que pacifica as almas, as dores da alma, as inquietações da alma, que pacifica as relações das pessoas com Deus, semeando o amor de verdade. Que a graça de Deus se derrame sobre a sua vida, se derrame sobre a vida de toda a nossa igreja, de todas as igrejas que amam a Cristo, que seguem a Cristo de verdade em toda a face da terra. Que o amor de Deus reine em nossos corações. Nós vamos orar neste momento e depois vamos concluir o nosso culto cantando ao Senhor, adorando ao Senhor com mais uma música. Mas antes nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por estarmos em Tua casa nesta noite. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelos irmãos que têm tido esse fruto do Espírito, esse amor, esse carinho para com a igreja. Eu quero, ó Deus, te agradecer pelas pessoas que amam a Ti, que amam a Tua obra, que se dão ao próximo, que se entregam pelo próximo, pelas pessoas, ó Deus. Eu quero agradecer pelos irmãos, pelas pessoas que realmente conseguem colocar o outro no seu lugar, que conseguem fazer às pessoas aquilo que gostariam que elas fizessem a si mesmas. Eu quero, ó Deus, te agradecer pelos irmãos que semeiam a paz, pelos irmãos que tentam exalar este perfume tão suave e tão agradável da presença de Cristo e procuram fazer isto com suas vidas, com a sua devoção ao Senhor e às pessoas, com a sua preocupação pelo bem-estar dos demais irmãos em Cristo. Ó Deus querido, eu quero pedir a sua graça sobre nós, pedir que o Senhor tire de nós todas as atitudes que demonstram que nós não amadurecemos o suficiente para amarmos as pessoas de forma incondicional.
Eu quero, ó Deus, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos encha com a sua graça e coloque em nós um profundo desejo de amar mais e mais a semelhança do que Jesus fez. Lembrando que nós devemos ser perdoadores, que devemos ser compreensivos, que devemos deixar de lado todo e qualquer egoísmo e realmente amar ao Senhor antes de qualquer coisa, acima de todas as coisas, para então podermos amar ao nosso próximo. Ó Deus querido, resplandeça o seu rosto sobre nós, nos encha, Senhor, com esta paz, com este sentimento de que o Espírito Santo está em nós e que Ele é capaz de produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que realmente demonstrem que somos teus filhos. Que nesta noite, Senhor, o teu Espírito Santo nos convença de que nós somos um solo fértil para o crescimento, para o desenvolvimento de todos os frutos do Espírito Santo. Que nós possamos ser esta terra, este solo fértil, e que nós possamos regar este solo com os joelhos dobrados, com uma inteira dependência do Senhor, e clamando ao Senhor todos os dias, pedindo para que o Senhor nos dê mais amor, nos faça pessoas mais amorosas, pessoas mais apegadas a Ti, pessoas mais apaixonadas por todos aqueles que o Senhor criou e, sobretudo, todos aqueles que o Senhor salvou, para que de fato sejamos uma grande família espiritual. Que nós possamos dizer que amamos a igreja, que a igreja é a família de Cristo, que a igreja é a família querida, na qual o Senhor colocou cada um de nós. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado por todo o teu cuidado para conosco nestes tempos tão difíceis. Que a tua graça continue se derramando sobre as nossas vidas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Qual adorno desta vida é o amor, alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, este meigo amor, com suspeitas não se alcança, doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor, ainda quando for custoso, nutre amor, ao irado e muito furioso,
Mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, desavenças e rancores não convém a pecadores, salvos pelo amor, pois irmão ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho deste amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, onde